deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade em face de ex-administradores. Antes de colocar em pauta o item B, a manifestação do conselheiro Rubens, para que faça a sua manifestação na tribuna, por favor. Senhor presidente da mesa, companheiros, boa noite. José Rubens Paixão Passos, conselheiro eleito. Eu sou membro da Comissão de Inquérito e Sindicância e nós constatamos no decorrer dessa semana uma especulação que envolvia a nossa comissão, um assunto que será tratado hoje aqui. Quero esclarecer a todos que estamos trabalhando com afinco na apuração dos fatos que fomos empenhados de apurar. O nosso relatório ainda não está pronto e o que está sendo tratado nesta reunião de hoje não tem absolutamente nada a ver com o parecer que a CIS está elaborando com relação aos fatos que são do conhecimento de todos. Portanto, o que foi noticiado nos jornais, em alguns blogs, etc., não corresponde ao que vai ser tratado na reunião aqui de hoje. Número 2, que eu gostaria de dizer é o seguinte: tendo em vista a natureza do assunto que vai ser tratado aqui hoje, tendo em vista que nós, da Comissão de Inquérito e Sindicância, estamos envolvidos profundamente na apuração de vários fatos correlatos, quero declarar aqui a minha abstenção de votar e peço desculpa ao plenário, mas vou retirar da sessão para que não haja e não paire nenhuma suspeita sobre o que nós da CIS estamos fazendo. Eu lamento ter que fazer isso, mas acho que a ética impõe que eu me comporte desse jeito. Muito obrigado a todos. Nunca mais tenho que dialogar, alongar aquilo que o colega Rubens colocou, e da mesma forma, eu ratifico todas as palavras dele, me abstenho de votar neste momento, mesmo porque a comissão está trabalhando com afinco, e peço também licença para me retirar, para deixar a coisa bem transparente. Obrigado. Então, o ofício do senhor presidente vem nos seguintes termos: Santos, 13 de janeiro de 2016. Ilustríssimo senhor Fernando Calote Bonavide, digníssimo presidente do Conselho Deliberativo do Santos referente à propositura de ação de responsabilidade em face de ex-administradores, autorização do Conselho Deliberativo. Senhor presidente, para conhecimento e eventuais providências, encaminhamos a Vossa Senhoria um incluso documento elaborado pelo escritório Bonança Booker Advogados. Sem mais para o documento, renovamos os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Modesto Roma Júnior, presidente do Santos Futebol Clube. E o parecer vem nos seguintes termos. Eu quero chamar a atenção dos ilustres conselheiros é que o que se apura no inquérito administrativo nada tem a ver com a ação a ser proposta por responsabilidade civil de eventuais danos que os ex-diretores tenham cometido ao clube. No âmbito administrativo, o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância vai propor ao Conselho Deliberativo ou não a aplicação de penalidades previstas no Estatuto e não autorizar o clube que promova as ações que se façam eventualmente necessárias. Então, o parecer de Bonança Booker Advogados vem nos seguintes termos: São Paulo, 6 de janeiro de 2016. Aos senhores administradores e conselheiros do Santos Futebol Clube, aos cuidados do senhor Modesto Roma Júnior, digníssimo presidente do Comitê de Gestão, e senhor Fernando Calote Bonavides, digníssimo presidente do Conselho Deliberativo.
referente à propositura de ação de responsabilidade em face dos ex-administradores e autorização do Conselho Deliberativo. Prezados senhores, à vista do deliberado em reunião do Conselho Deliberativo ocorrido no dia 25 de junho de 2015, que reprovou as contas que compõem o balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2014, indaga-nos Vossa Excelência acerca das medidas a serem adotadas para a responsabilização dos ex-administradores na forma do contemplado pelo artigo 92 do Estatuto Social, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 12 de março de 2011, registrado sob o número 39.885, no registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas de Santos, esclarecendo. Número 1. O artigo 92 do Estatuto determina a responsabilidade de pessoa e administradores por prejuízos causados ao Santos Futebol Clube em virtude de ato praticado com violação à lei e aos estatutos. Isso nos termos dos artigos 1016 e 1017 do Código Civil brasileiro. 2. Essas regras do Código Civil, referidas pelo Estatuto, por seu turno, reputam responsabilidade pessoal e solidária aos administradores por culpa do desempenho de suas funções. A responsabilidade emerge de danos efetivos ocasionados por condutas de negligência ou imperícia, ou seja, os atos que ocasionaram os prejuízos não precisam ter sido propositais, planejados. No mesmo sentido, os artigos 47 e 48 do Código Civil dispõem sobre os atos dos administradores e associações e da anulabilidade de atos contrários à lei e aos estatutos. Número 3. A reprovação pelo Conselho Deliberativo das contas relativas ao exercício 5º de 2014 evidencia que as práticas adotadas pela gestão e exercício naquele ano não foram ratificadas pelo clube, por conseguinte, os prejuízos derivados de tais práticas devem ser ressarcidos pelos gestores que os ocasionaram. Número 4. A própria ata da sessão extraordinária do Conselho Deliberativo, ocorrida em 25 de junho de 2014, indica várias operações consideradas violadoras ao Estatuto e prejudiciais ao clube. Vale destacar não ser necessário de imediato que todos os prejuízos sejam conhecidos e reclamados. Podem ser cobrados aqueles que já se cristalizaram e, à medida em que o clube tenha ciência ou venha a suportar os danos derivados dos atos praticados no ano de 2014. A eles também podem ser reclamados. Número 5. A propositura de medida judicial para o ressarcimento de danos em face de ex-administradores, e se tratando de associação sem fins lucrativos, carece de norma específica acerca de pré-requisitos. A fonte normativa arbitra para a propositura de ação de responsabilidade dos administradores é do artigo 159 da Lei de Sociedade Anônimas, que condiciona a propositura de ação de responsabilidade em face do administrador à prévia autorização da Assembleia Geral. Em outros termos, para que a sociedade possa ingressar com ação de perdas e danos, necessária a autorização prévia do órgão colegiado da Assembleia Geral,
sob pena de ação ser extinta sem julgamento. A ação de responsabilidade no caso de associação, tal como se trata o Santos Futebol Clube, não está, como antes dito, regulada por nenhuma norma específica e se questiona se seria necessário a deliberação prévia do colegiado autorizando a propositura da medida judicial. 7. Entretanto, por analogia, pode ser compreendido que o órgão colegiado da entidade, o mesmo órgão que detém a competência para apreciar as contas dos administradores e tenha deliberado por sua rejeição, deva igualmente decidir sobre a adoção de medida judicial frente àqueles administradores. 8. Embora não haja consenso sobre esse tema, considerando que a referida autorização prévia se trata de um pressuposto processual, entendemos ser de cautela e para evitar extinção de uma futura ação judicial, que o Conselho Deliberativo se manifeste, autorizando o Santos Futebol Clube a adotar as medidas judiciais para a reparação dos danos causados por atos dos administradores em exercício no ano de 2014, cujas contas foram reprovadas. Número 9. Nesse sentido, o Conselho deverá autorizar o Santos Futebol Clube, representado pelo Comitê de Gestão, a adotar as medidas de entender adequadas para o ressarcimento de prejuízos causados ao Santos Futebol Clube pelos gestores em exercício durante o ano de 2014. Esse nosso parecer, sob censura, sujeita ao crivo de Vossas Excelências e apreciação e autorização do Conselho Deliberativo. Atenciosamente, Bonança Búquer Advogados, assinado Fátima Cristina Bonança Búquer, inscrição na Ordem dos Advogados, 85.679. Esse é o parecer da comissão que o presidente do clube submete ao Conselho Deliberativo para deliberação. É só isso, presidente. Muito obrigado, doutor Polaco. Por parte dos advogados, dos membros do Comitê de Gestão anterior, Advocacia Lucas de Lima e Medeiros, solicitando a suspensão da reunião do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, essa reunião que não foi acatada pela mesa. Vamos dar a palavra aos senhores conselheiros para que sejam participantes das nossas discussões. Conselheira Nelly Aparecida de Faria. Conselheira Nelly, senhores conselheiros, por favor, vamos ouvir a conselheira Nelly. Boa noite. Antes de mais nada, feliz 2016 para todos, presidente, seus conselheiros, jornalistas, e que o Santos seja muitas vezes campeão este ano de 2016. Saúde e paz para todos. Em relação ao assunto do dia, eu me proponho, eu sou a favor, eu acho que o clube tem que ser ressarcido, e não só na gestão anterior, como também na gestão imediatamente anterior a ele, que causou prejuízo ao clube com a renovação do contrato do jogador Neymar, de ter autorizado a venda do Neymar antes do Mundial de 2011. Em suma, todos aqueles que deram prejuízo ao Santos devem ser responsabilizados. O anterior e o anterior, e imediatamente anterior. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Nelly. Boa noite, Márcio Xadar, conselheiro eleito. Saúde o presidente Fernando Bonavini, todos os colegas conselheiros e conselheiras presentes na noite de hoje. Essa reunião, na minha opinião, é uma reunião histórica desse regrégio do Conselho. Nós estamos decidindo aqui uma situação jurídica
que vai ser de exemplo para todo mundo do futebol e das associações esportivas. Essa medida, ou seja, essa pauta de hoje, tem que ser tratada com muito cuidado. O parecer da doutora Fátima Bonassa Bucher, que é uma eminente advogada, fez por bem ser apresentado, porque é uma questão realmente de cautela, para evitar qualquer nulidade jurídica que possa ser questionada pelos advogados eventuais dos possíveis réus das demandas judiciais futuras. Nesse sentido, ela está usando, por questão subsidiária das SAs, buscando uma aprovação aqui na Igreja do Conselho, que nós somos os mandatários dos sócios do Santos Futebol Clube, e assim dando suporte ao Comitê de Gestão em entrar e impetrar medidas judiciais de ressarcimento com base no Código Civil. O que me preocupa é que nós temos em andamento uma sindicância num órgão e uma comissão permanente do Conselho Deliberativo, que é a CIS. Logicamente, como foi apresentado aqui pelo Rubens, o colega Rubens, essa sindicância trata-se eminentemente de questões estatutárias e de punições previstas no nosso estatuto. Isso tem que ficar bem claro, para que não haja, depois, quando formos votar esse parecer, qualquer ligação com demanda judicial de busca de ressarcimento dos danos causados ao erário e às finanças do Santos. Seria muito importante esse Conselho também ter o conhecimento da notificação dos advogados, dos ex-administradores, para que a gente possa ter um entendimento até técnico, jurídico, do questionamento colocado no presidente Fernando. Porque eu fico muito preocupado em dar uma procuração, acho que nenhum cliente dá uma procuração em branco para o seu advogado. Nós temos que nominar aqui qual é a demanda judicial que vai ser impetrada, qual a medida que o comitê gestor vai buscar junto à advogada, que possivelmente deva ser a mesma patrona, a doutora Fátima. Contra a gestão temerária, contra o contrato do Leandro Damião. Eu gostaria que, se nós saíssemos daqui hoje, aprovando essa medida, mas nominando quem são os ex-gestores. Quais são esses gestores? É o comitê gestor que terminou o mandato, é o que estava no meio de mandato. Eu acho que isso seria muito importante. Nós estaríamos correndo uma possibilidade de sermos questionados no futuro quanto a uma possível nulidade jurídica pelos advogados dos ex-administradores. Muita atenção, e esse Conselho merece esse respeito para tomar essa decisão bem embasada. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, conselheiro Márcio. Próximo inscrito, conselheiro Antônio Celso Pires Gonçalves. Boa noite, mesa. Presidente Fernando. Boa noite, colega do conselho. Celso Pires, conselheiro. Eu vou ser de maneira mais prática. Do que eu vou expor. Primeiro, parabenizar a abstenção da comissão de inquérito e sindicância. Eles foram muito certos em fazer essa abstenção. E o trabalho que nós temos acompanhado informalmente que eles estão fazendo, tá, é digno de elogios. Está demandando tempo? Óbvio que está demandando tempo. Tá? Porque, conforme foi citado aqui, já da obstrução que tentou bloquear essa reunião, eles estão tentando ganhar tempo, tá certo? Confundindo a comissão de inquérito, tentando confundir a comissão de inquérito e sindicância, tá? Para dizer que fulano não estava dentro, o outro cara não tinha culpa, e com isso vão ganhando tempo. Tá? Então o trabalho está sendo lerdo, para nós que não temos acompanhado, aparentemente sim, mas essa não é a realidade. O que está havendo é uma obstrução, tá, da defesa dos acusados, ou melhor, dos indiciados. Segundo ponto, isso não tem nada a ver, tá? Esse ponto não tem nada a ver com o que a nossa diretoria, tá certo? A diretoria encabeçada pelo presidente Modesto, tá, quer fazer em relação
a ir buscar os direitos que o Santos Futebol Clube, o nosso Santos, foi prejudicado. Essa é a realidade. Nós que vivemos na rua, que convivemos com os santistas, tá certo? Nós 200 aqui, 300, escutamos todo dia. Bom, mas essa diretoria não vai atrás da diretoria anterior, que errou aqui, errou ali? Pô, como assim? Isso vai acabar em pizza? É mais uma situação? Não, a diretoria deu mostras que não quer acabar em pizza, que quer ir para cima da gestão anterior. Ninguém aqui está pegando e condenando, tá certo, a gestão anterior, metendo ela em força de praça pública, dando enforcamento sumário. Não. O que a diretoria está pedindo é uma autorização, uma anuência para abrir o processo, porque isso juridicamente vai dar mais embasamento. É isso que está sendo pedido. Tá? Então nós temos a obrigação, tá certo, de dar essa autorização, porque senão nós vamos ter mais um caso, como tantos outros que nunca foram apurados no Santos Futebol Clube. Na existência do clube, só o presidente Códica, tá certo, que até hoje foi condenado. O resto passou em branco. Será que nós, 200 e tantos aqui, vamos falar para esses 7 milhões de torcedores? Não, eu estava lá, mas o povo não quis, o conselho achou por bem relaxar. Não, vamos votar a favor, tá? Que a diretoria está pedindo essa autorização. Muito obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro. Na sequência, vamos ouvir o conselheiro Milton Teixeira, filho. Milton Teixeira Filho, conselheiro eleito. Senhor presidente Pedro Bonavides, a quem sempre cumprimento a todos da mesa diretiva dos trabalhos desta noite, caros conselheiros, conselheiras, membros da imprensa, convidados e convidadas, de uma forma bem rápida, fazemos aqui, tomamos essa tribuna, para falarmos da importância da apuração dos fatos e dos atos praticados pela administração anterior. Contudo, vale ressaltar que este egrégio do Conselho não é um tribunal de vingança. E antes de tentarmos e ingressarmos qualquer tipo de demanda judicial, faz-se necessário que apuremos os fatos dos atos praticados de uma forma interna. É necessário que haja a apuração por meio da Comissão de Inquérito de Sindicância e, após observados as regras estatutárias e regimentais, observados ainda o contraditório e a boa defesa, se for verificado que houve a má-fé, irregularidades, dolo, enfim, qualquer tipo de improbidade administrativa, aí sim, após o Conselho chegar a essa conclusão, aí sim devemos ingressar com a demanda judiciária. É só. Obrigado, conselheiro. Primeiro de tudo, parabenizar o inquérito de sindicância. Segundo lugar, o que nós estamos hoje vendo, assistindo, vai percorrer o Brasil. Não tenho a menor dúvida. Em média, quase 50 anos eu nunca tinha pegado uma ordem do dia nos dizeres tão bonitos. Está na hora de moralizar. E partindo deste grande conselho, eu tenho certeza que homens que tiverem segunda intenção de ocupar um cargo de Santos, seja ele qual for, vai pensar duas vezes. E eu vou mais além, presidente, eu vou mais além ainda. Não é só duas pessoas, sem citar nomes, todos aqueles que participaram têm que ser punidos. E eu tenho certeza que o Santos tem um departamento jurídico à altura para dar prosseguimento a isso. Eu acho, pelo que eu aprendi no futebol, e não foi pouco, 42 milhões de reais um jogador efetuado a compra no Brasil. Se eu não me engano, tem um que eu pago. Se eu não me engano, só. Parabéns a todos. E acho que chegou a hora do Santos mostrar
ao Brasil, que tem moral, dignidade, e está fazendo aquilo que a lei determina. Homens que merecem a nossa consideração, honrados, honestos, todos, é o que nós precisamos. E se Deus quiser, o primeiro passo está sendo dado. Um abraço a todos. Boa noite a todos, boa noite conselheiros, da mesa de saúde, em nome do senhor presidente. Nós estamos aqui, concordo plenamente com algumas manifestações, uma coisa inédita, eu acho que não foi inédita, teve o impeachment do Miguel Costa, né? Então, esse conselho também ia se decidir. Mas é temerário neste momento, e eu vejo desta forma, e acompanho os oradores que me antecederam, é temerário darmos uma procuração em branco no escritório de advocacia, que se nós estamos sendo consultados para essa propositura de ação, deveríamos também ter conhecimento das cláusulas contratuais desse contrato de honorários dos advogados. Nós não temos esse conhecimento, não foi trazido aqui para a gente, foi apenas trazido um parecer deste escritório de advocacia, que estiveram aqui, até os advogados estiveram aqui conosco, e nós autorizamos que a comissão de inquérito e sindicância apurasse todos os fatos aqui levantados. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu tenho uma amizade pessoal com Odílio Rodrigues por ter exercido o cargo de secretário do governo Papa, mas não é por isso que eu vou passar a mão na cabeça se assim decidirem e apurarem que prejuízos foram causados ao clube. Mas está numa fase de conhecimento onde a ampla defesa e contraditório está existindo. Então, nós temos que ultimar a comissão de sindicância, de inquérito e sindicância, apresentar aqui o relatório definindo as questões. E aí sim, darmos esta procuração a esse escritório de advocacia para propor esta ação e, claro, cobrar todos os direitos, todas as obrigações de quem fez o que com o clube. Eu acho que foram levantadas várias irregularidades e que está sendo apurado. Isso não tem dúvida. Mas nós autorizamos aqui neste Conselho que a comissão de inquérito de sindicância fizesse esse processo de conhecimento para embasar essa ação judicial. Então, mesmo a argumentação do querido Polaco, que a questão da sindicância é apenas a questão da punição aqui do Conselho dos sócios, Odílio e outros mais, mas nós estamos falando de uma ação judicial e nós precisamos estar bem embasados a isso. Eu não sei se essas advogadas, elas têm todos esses atos, todos esses fatos esclarecidos como deveriam estar. E eu também ratifico mais uma vez, nós não tínhamos essa obrigação aqui de homologar, de aprovar, de liberar pela contratação desse escritório de advocacia. Já que veio para cá, para o Conselho, eu acho que prudente seria, então, conhecimento das cláusulas contratuais desse contrato, honorários advocatícios, como é que é, no caso de uma sucumbência, se o clube perder parte da ação. Você deve concluir. Então, eu acredito que, nesse momento, eu fico realmente temerário em votar a favor de uma contratação do escritório de advocacia nesse momento, por uma apuração que está sendo feita. Era só. Muito obrigado, conselheiro. Próximo conselheiro inscrito, Lourenço Lopes. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa em nome do presidente Bonavides e, ao mesmo tempo, tenho uma preocupação, as mesmas preocupações dos oradores anteriores. Hoje em dia, quando a gente reflete aqui como conselheiro, nós somos
perante a Lei 13.155, nós recebemos aí uma incumbência ampliada, e muito ampliada, não que anteriormente não fosse, de donos do clube. Nós, como conselheiros, somos responsáveis, porque damos mandatos, e cada vez mais isso vai se aperfeiçoar, para que as diretorias toquem o dia a dia executivo. Mas isso é uma história um pouquinho mais longa, essa procuração que damos em nome do dono do clube, e nós vamos ter sorte, né? Vamos ter sorte de ter uma boa administração, porque, mais ou menos como o Brasil, pode ser escolhido uma Dilma, pode ser escolhido um outro, nós estamos aqui, né? Do jeito que está o Estatuto do Clube, nós temos aí em aberto, qualquer um pode ser presidente do Santos. Felizmente, modesto, gente honesta, está no clube, mas não é toda essa Brastemp. E a gente tem que fazer aqui uma colocação, agora como administrador. E vou colocar aqui de maneira mais singular, mais simples possível. Nós precisaríamos ter 3 escritórios da advocacia propondo pegar este serviço do clube, porque é um serviço e nós precisamos saber aqui, como dono do clube, quanto isso vai custar, quais são as vantagens que Maria leva, e Maria aqui é o clube, Santos Futebol Clube, se ganhar essa ação. Quais são as desvantagens financeiras que Maria leva se a gente perder essa ação? Sou totalmente favorável ao que o Paulo falou. Nós não podemos abrir mão dos direitos de Maria. Mas nós não podemos ser torcedores. Nós temos que ser aqui totalmente racional. Eu gostaria que essa reunião continuasse aberta, nós tivéssemos aqui 2, 3 meses até que a diretoria venha, olha, é isso que vai custar para o clube, se nós ganharmos é isso que vai acontecer, se nós perdermos é isso que vai acontecer, se a falha, porque a eminente doutora Fátima, ela me impressiona muito bem, mas eu sou leigo. Conselheiro, por favor, concluindo. Então, era isso que eu queria propor. Isso é uma abertura para mais 2 ou 3 reuniões, para que os senhores, como dono do clube, como eu aqui, colega de vocês, possamos dar um mandato sabendo que nós estamos fazendo. Via de regra, todos os conselhos do Brasil, chega em casa, a mulher pergunta: o que decidiram hoje? Ele não sabe responder. Obrigado, conselheiro. Boa noite, presidente do Conselho, doutor Fernando Bonafide, cuja pessoa, saúde dos demais membros da mesa, caros colegas. A reunião de hoje é histórica, fundamental. Por outro lado, a gente tem que conhecer sobre o que nós vamos decidir. Vamos partir da premissa que a nossa comissão de inquérito de sindicância já tivesse decidido alguma coisa. Só poderíamos nós fazer uma coisa. Parte da comissão nossa conselheira seria escolher as pessoas envolvidas ou a pessoa envolvida no quadro associativo. Mas com base em quê? Somente com base nas transgressões dos estatutos. Somente porque quando da venda, quando da compra do Daniel, ou outro problema, por exemplo, da inércia de não pagar os direitos fundo de garantia, os atletas que nós perdemos, é muita responsabilidade. Eu entendo que nós, no Santos, não temos competência legal nem administrativa para fazer um levantamento dessa ordem. Por quê? Isso envolve quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de e-mail, uma série de requisitos que
só quem faz isso é a Polícia Judiciária a pedido do Ministério Público. O que você deve entender se fazer? Nós partimos por uma ação de responsabilidade objetiva, como eu li agora, o que o senhor falou, tem que ter um nexo causal. Aquilo que foi feito, o prejuízo que deu. Existe, o senhor é advogado, nós somos da Igreja Popular, que é o eminente jurista da nossa cidade, tem que ter um nexo causal. Não basta vir pura e simplesmente quem é culpado. Eu pergunto, essa profissional, essa empresa, já avaliou esses dados? Eu sei que é uma empresa de altíssimo nível. Eu entendo, se eu pudesse, se esse edital da reunião fosse um pouquinho mais detalhado, que nós deveríamos liberar, sim, para entrega desse processo ao Ministério Público, uma representação ou uma queixa-crime. E aí, com base naquilo que foi apurado, tecnicamente, nós entraríamos com todas as ações de âmbito civil e âmbito criminal. Isso deveria ser feito, senhor presidente, e é isso que eu esperava das outras, assessoria técnica. Por quê? Porque com isso na mão, nós não íamos correr o risco do efeito bumerangue. Nós já tivemos um caso aqui nesse conselho de um presidente que sofreu uma punição e entrou com ação de danos morais contra o clube teve que pagar. Eu não gostaria que isso houvesse de novo. Eu entendo que houve-se uma gestão temerária dos gestores anteriores. Agora, o que foi feito, como foi feito, quem participou, eu não sei, não posso dizer. Não dá dados, senhor presidente. Deixa eu terminar, senhor, dá mais um minuto. Concluindo. Não dá dados suficientes para isso. Porque em direito tem que ter provas, fatídicos, dados e fatos. Não se pode jogar pela emoção. Porque o dano moral que vai ser cometido à pessoa, caso ela não tenha culpa nenhuma, é muito grande, gente. E ele vai enriquecer aí na custa do santos. Porque eu entendo o seguinte, esse edital tinha que ser reformulado, essa Assembleia tinha que estar aberta e nós tínhamos que discutir. Vamos fazer uma representação do Ministério Público ou uma queixa-crime. Eles vão apurar tudo isso como a Operação Lava Jato faz. Porque há uma diferença, presidente, incrível, em que envolve uma relação pública-privada. O Ministério Público entra com a ação chamada ação pública e incondicional. Conselheiro, o seu tempo acabou. Mais um minuto, eu perdi. Agradeço. Por favor, tem outros conselheiros na relação. Mais 30 segundos. E tem uma ação chamada ação privada, condicionada, que depende da manifestação da parte autorizada. Então, eu entendo o seguinte, nós temos que investigar com a Polícia Judiciária, com o Ministério Público, e responsabilizar todos os envolvidos, todos aqueles que participaram, direto e indiretamente disso. É o que eu quero dizer, presidente. Muito obrigado pela compreensão. Senhor presidente do Conselho, pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhores convidados. Primeiramente, quero desejar feliz 2016 a todos, muita prosperidade, saúde, todo o trabalho e condições. Senhor presidente, eu queria reiterar algumas falas aqui do Cacá, do Márcio Quixadá, e além do que foi falado, esses pedidos de informação dos honorários dos advogados e do pedido da ação, que eu acho que é muito importante a gente saber sobre o que a gente vai deliberar, né, o que a ação está pedindo e contra quem vão ser os réus, quem vão ser os administradores processados. Eu gostaria de saber também qual é o parecer do jurídico do clube, se há um parecer do jurídico do clube sobre o assunto aí, do Dr. Tremuro e dos demais advogados do Santos, e também por que o Santos, com vários advogados aqui no quadro do clube, entendeu por bem em contratar um escritório de fora. E isso não foi esclarecido no Conselho. Tendo visto a folha salarial aqui no clube, de superintendente, de advogado, gerente jurídico, eu acho que era salutar que o Conselho soubesse por qual razão todos os advogados se dão por incompetentes no sentido técnico, né, de não processar os ex-gestores
aqui do Santos Futebol Clube. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Leandro, próximo conselheiro, Leandro da Silva. Senhor presidente, prezados colegas, conselheiros, inicialmente, feliz ano novo a todos nós. Eu estava tentando me conter por um seguinte aspecto. A questão caberia até uma questão de ordem, esse assunto. Mas eu achei, conversando até com meus pais, que seria quase que indelicado, porque a questão de ordem seria suprimir isso da pauta. Porque realmente não tem o nosso parecer do jurídico, não tem a indicação correta de quais os atos serão tomados e também não tem a indicação de por que contratar um escritório de advocacia com um quadro jurídico que eu reputo competente. No entanto, essa votação, por que ela é discutível? Porque quando alguém vai no meu escritório e dá uma procuração, ele não quer saber se eu vou fazer um agravo de instrumento, um embargo de declaração, recurso de apelação, resposta à acusação. Não! Ele quer que resolva. A procuração nós demos para o presidente Modesto Roma na eleição. Ele não precisa vir ao conselho pedir para cumprir a sua obrigação. Eu acho que nós estamos criando até um precedente perigoso, porque tivemos o caso do ex-presidente Samir Abdul-Haq, que veio aqui, que houve uma conduta equivocada, o Santos pagou pelo erro dos seus gestores e jamais se tomou nenhuma medida. Para mim, a administração prevaleceu. A gente devia estar aqui caso não tivessem tomadas as medidas. Portanto, a administração não precisa do aval do Conselho Deliberativo para cumprir as suas obrigações. E uma delas é zelar pelo cumprimento do Estatuto e zelar pelos interesses do clube em qualquer forma, jurídico ou fora dele. As procurações são até claras nesse sentido. Mas não vou fazer questão de ordem, eu vou fazer o seguinte, eu vou defender que a gente aprove por um voto de confiança, porque a administração está vindo aqui até para atenuar, quando der uma briga a gente sabe como é que é Santos, poxa, mas foi o conselho que aprovou. Não, o conselho exigiu. E mais, não foi o conselho que exigiu, foram os eleitores que exigiram. Quando se elege um gestor, se elege para ele tomar as medidas que ele compete. Portanto, eu vou sugerir a aprovação, vou votar pela aprovação, com as reservas que eu já alertei anteriormente, mas como um voto de confiança. Mas que não há necessidade de fazer, não há. Então vamos aprovar para que os nossos gestores cumpram as obrigações, não só nesses casos, mas em todos os atos em que o Santos foi lesado, como o caso do atacante Neymar, por exemplo. Obrigado, conselheiro. Boa noite a todos os associados Santos, e quem não for, eu te perdoo. Bom, eu gosto de falar pouco aqui, mas eu vou falar um negócio. É o seguinte, todo mundo aqui teve chapa para entrar na eleição do Santos, todo mundo teve chapa para ser conselheiro. Todo mundo falou mal do Odílio, todo mundo falou mal do grupo de gestores, que eles roubavam, que eles faziam isso. Nós ganhamos a eleição metendo o Paulo Odílio, tanto é que a chapa deles foi a última colocada. Como é que hoje a gente vai deixar para lá que nem todas as reuniões do Conselho, que vai meter pau nos outros, vai ficar com outros presidentes, falam que eles roubaram, mas sempre acabou em pizza. Nós temos uma falta de associado, o associado botou tudo na gente. Como é que a gente vai explicar amanhã que associado, que ó, eu sou conselheiro do Santos, acabou em pizza a reunião, porque nós não quisemos ir para frente. Não nós vamos para frente, nós não vamos fazer nada. Quem vai fazer é a polícia, quem vai fazer quem toma conta aí. Nós não vamos fazer nada, eles só querem uma autorização da gente para poder ir para frente, para não acabar em pizza. Se acabar em pizza, não foi nós. Não foi nosso conselheiro. Não vamos passar na rua, pô, acaba em pizza, acaba em pizza. Não foi nós que fizemos. Porque nós só estamos autorizando o pessoal ir para frente do negócio que pode acabar em pizza por causa do tempo. Já passou um ano, daqui a pouco passa 2 anos, o cara quer uma reunião para daqui a 3 meses, vai fazer um congresso para isso, vai levantar. Daqui a 2 anos, acabou, meu. O negócio é para hoje.
Vocês vão, pede para o associado de vocês, que vocês votarem em vocês, pergunta se eles querem que acabe a peticional. Vamos resolver o problema. Não chega de amigo desse, amigo daquele, advogado daquele. Vamos pensar no Santos Futebol Clube. Pelo amor de Deus, eu gosto de falar pouco, mas quando eu gosto de falar, tem que falar assim, negócio que um é porque é amiguinho do outro, é porque é presidente do outro, o outro é porque é secretário do outro. Vamos pensar no Santos aqui dentro, é Santos Futebol Clube. Obrigado, conselheiro. Pela sequência. Boa noite a todos. Saúdo na mesa, pessoa do presidente Fernando Bonavides, a todos os conselheiros e conselheiras. A minha preocupação, eu até me inscrevi ao final, porque achei que fosse desnecessária, em princípio, diante de inúmeras falas de tamanha pertinência, mas a minha preocupação é que, pairando alguma dúvida na reunião de hoje, isso possa ser interpretado de forma prejudicial à apuração rigorosa de fatos graves que todos nós, não só aqui no Conselho, mas toda a comunidade santista, está ávida por uma apuração rigorosíssima, medidas a serem propostas na esfera judicial, sem dúvida nenhuma, de reparação de danos, enfim. Pairando essa dúvida, é muito importante, eu espero trazer uma mínima, mas pertinente colaboração, é no sentido de que ou se aprove pelos argumentos já suscitados, ou, na mais remota hipótese, se suspenda, se deixe aberta esta reunião, para que na próxima reunião, ou se for necessário uma ordinária ou uma extraordinária, se tragam maiores elementos. Por que estou bifurcando essa sugestão? Para que não haja nenhuma possibilidade, isso seria uma derrocada completa, de que, por argumentos até válidos, se macule essa iniciativa. Em princípio, o Poder Executivo tem sim direito e está legitimado a propor as ações que se fazem necessárias. Trazer ao Conselho esse pedido de autorização é salutar, é recomendável, mas que não haja nenhum tipo de conflito, que fique claro que as ações a serem propostas são estas e essas, contra todos os últimos gestores, ou contra A, B, C ou D, para que rigorosamente não paire nenhuma dúvida, e que essa dúvida, esse é o meu maior temor, possa ser aproveitada por quem vai responder, que obviamente tem experimentados e hábeis advogados prontos para que alguma eventual falha possa impedir um procedimento, mesmo que de mais absoluta lisura, possa ser maculado minimamente. Então, mais ou menos como um arremate, é no sentido construtivo de que se aprove pelos argumentos já expostos, ou, caso não haja esse pleno convencimento, que fique sobrestada, que fique aberta essa reunião, para que tenhamos maiores elementos advindos tanto do CG quanto do escritório contratado, e tenhamos, com absoluta convicção, um desfecho, obviamente, em prol do Santos Futebol Clube. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Boa noite, amigos conselheiros, bom ano para todos. Mesa do Conselho, sempre elegante, doutor Carlos, doutor Gabriel, doutor Polaco, outro presidente. Eu não sou advogado e não tenho a mesma propriedade para me pronunciar como os meus companheiros que me antecederam sobre o caso.
Agora, como jornalista, nós nos acostumamos a ser clínicos gerais. Você tem de captar o que é essencial. E eu resolvi me pronunciar porque até agora eu não ouvi algo que eu acho muito importante no caso, não só do presidente Odílio Rodrigues, como até dos presidentes anteriores e do atual presidente dos Santos. Eu ouvi um termo aqui, acho que falado pelo Barbosa, gestão temerária. Se nós analisarmos bem, o Santos tem vivido gestões temerárias ao longo da sua história. Então, não sei se justo é o termo correto, nós analisarmos um presidente anterior pela gestão temerária, quando estamos vivendo nesse momento, na minha opinião, e acredito na opinião de muitos aqui, também uma gestão temerária no Santos. Eu vou ser claro, de uma maneira bem imparcial, até porque o presidente Odílio Rodrigues entrou com uma ação judicial contra mim, então não é uma pessoa que seja meu amigo, então eu estou tentando ser bastante neutro. No caso do Leandro Damião, todos nós sabemos que foi uma contratação temerária. Depois de você ver 2 jogos dele, cara que bate com canela, certamente não valeria 40 milhões de reais. O próprio representante da Unicor, o Renato Duprat, que foi intermediário desse negócio, ele desaconselhou o presidente do Santos a fazer essa contratação. Outros especialistas de futebol também desaconselharam, mas ele contratou. Realmente foi uma péssima contratação. Agora, por que ele está dando hoje um prejuízo ao Santos, que alguns dizem que é de 60 milhões de reais, outros já falam de 160 milhões, que o Santos vai pagar? É como alguém que comprou uma Mercedes em 200 prestações, não fez seguro, estacionou na esquina, o carro foi roubado, ele está sem o carro e vai ter de pagar 200 prestações. O Santos, tudo indica, e pelo que eu vi dos meus amigos aqui, advogados, não tem como ganhar essa causa do Leandro Damião, vai ter que pagar o que foi determinado pela Justiça, 60, 100, 160 milhões. E por quê? Porque o Santos atrasou 3 pagamentos do Leandro Damião. 2 atrasos se devem à administração do presidente Odílio Rodrigues e o 3º atraso se deve à administração do senhor Modesto Roma. Na primeira reunião do Conselho, nós conversamos com o senhor Modesto Roma aqui, eu e alguns amigos como o Marcelo Paliuso, que também é advogado, e alertamos a esse cuidado que deveria ter sido tomado urgentemente, que era pagar esse 3º salário para evitar a ação na Justiça, não só do Leandro Damião, mas do Arouca, do Aranha e do Mena. Conselheiro, concluindo, por favor. Concluindo, a responsabilidade, esse prejuízo provocado ao Santos, não é apenas do presidente Odílio Rodrigues, mas também do presidente Modesto Roma. Obrigado. Próximo conselheiro, Luiz Coelho. Meu caro presidente Bonavides, em seu nome saúdo toda a mesa, senhores conselheiros, meu nome é Luiz Coelho, conselheiro eleito. Eu ouvi atentamente as colocações dos conselheiros que me antecederam, que algumas me chamaram a atenção. Primeiro, a repercussão nacional, senhor presidente, senhores conselheiros, que essa atitude da gestão Modesto Roma está tendo. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de alguns amigos meus lá do Maranhão. Lá a gente não usa muito a palavra terminar em pizza, a gente fala mais em arrumadinho, que é um prato típico lá da região. E o pessoal fala para mim, ô Coelho, vai acabar em arrumadinho, toda a questão lá do Santos, a corrupção. E eu falava, olha, se tentarem fazer o arrumadinho, nós vamos colocar pimenta, ou vamos colocar sal, mas nós vamos estragar esse arrumadinho. Então, eu acredito, senhor presidente, senhores conselheiros, que essa gestão está dando exemplo da busca da moralidade. Se a questão vai para o Ministério Público, como o conselheiro anterior colocou, e colocou com muita propriedade, se vai para a Polícia Judiciária, essas coisas no seu curso natural vão acontecer. Mas essa atitude política, ela é fundamental.
conselheiro falou em nexo causal, né? E de fato nós temos que ter nossas cautelas. Mas, gente, quem acompanha a história do Santos, e não adianta dizer que essa coisa está só na costa do senhor Odílio. Parece que o senhor Luiz Álvaro está tentando transformar o senhor Odílio na privada dele. Aí ele vai lançar livro, vai para a imprensa com aquele sorriso de aeromoça dele, parece que ele não tem culpa de nada. Que foi um OVNI que baixou aqui no Santos Futebol Clube e fez toda essa escalada financeira. Gestão temerária, senhor presidente, é um eufemismo. Isso aqui foi um descalabro financeiro. Pegue os jornais da época e vejam as declarações do senhor Luiz Álvaro. O que ele dizia? Ele dizia que ele pegou o Santos com 76 milhões de reais de dívida. Ele entregou com quanto? Isso não é gestão temerária não, meus amigos. Isso é descalabro financeiro. E o Milton Teixeira falou uma coisa interessante. Que isso aqui não seja um tribunal de vingança. É verdade, Milton aí, Milton? Que não seja de fato um tribunal de vingança. Mas esse aqui é um órgão de fiscalização e que busca justiça. Então, meus amigos, vamos votar por essa investigação dura, séria, em benefício do Santos. Senhor presidente da mesa, demais integrantes, colegas conselheiros eleitos, Fábio Gonzalez, eu compartilho a preocupação de todos os que me antecederam, mas não é o que eu entendi da pauta. Me parece que a situação é a seguinte: o presidente do clube e o comitê de gestão, usando uma prerrogativa que eles têm, de serem os executivos do clube, contrataram o inspetor da advocacia e os advogados contratados entenderam o seguinte: para se propor uma ação de reparação de danos numa entidade sem fins lucrativos como o Santos, não há legislação específica e essa advogada entende que se aplica, portanto, por analogia, a lei das SA. E, continuando o raciocínio, que está no documento que ela mandou para o Conselho, para que se processe, sob qualquer fundamento que seja, qualquer que sejam os réus ou os motivos, é um pré-requisito extrínseco, ou seja, uma condição necessária para entrar com a ação, que o correspondente ao Conselho de Acionistas, que no caso seríamos nós, o Conselho Deliberativo do Clube, outorguemos uma autorização genérica para que esse documento, essa ata, possa integrar uma ação futura que deve ter as conclusões da Comissão de Inquérito e Sindicância, os demais dados do documento do clube. Nós não estamos aqui julgando ninguém antecipadamente, não estamos atropelando a Comissão de Inquérito e Sindicância. A diretoria do clube limitou-se a pedir que o Conselho, agindo como se fosse um Conselho de Administração de uma SA, dê uma autorização genérica para uma ação futura que será estudada. Nós não estamos discutindo aqui se o Conselho não é um colégio de advogados, um coletivo de advogados tem que ficar discutindo as teses que serão usadas. O clube tem um jurídico e um escritório contratado para fazer isso. O nosso papel, e aí eu concordo com o Alemão, é bem simples. É outorgarmos uma autorização que, segundo a qual a advogada, é um pré-requisito absolutamente necessário para que qualquer outra coisa vá para frente. Só. Não sei se vai ser pelo Daniel, se vai ser por outro motivo, esse ou aquele. Ou se vai ser contra o réu A, B ou C ou D. Eles estão pedindo assim, é um passo necessário, como se fosse uma procuração, que a gente autorize isso. Não há nenhuma razão de hesitação. Tá certo? Eu gostaria de sugerir que o Conselho aprove apenas pelo que foi pedido. Obrigado. Antes de ouvirmos o último conselheiro já inscrito, vamos com uma questão de ordem do Lachan. Boa noite a todos. Sou de Atibaia, conselheiro eleito Antônio Alfredo Lachan. É o seguinte, vamos ver aí que a coisa é séria. O que está se discutindo está muito claro. A minha questão de ordem é: não seria conveniente, antes da gente aprovar ou não aprovar, ouvir o escritório de advocacia o que tem para dizer? Primeiro. Segundo, a comissão de inquérito e a comissão de inquérito. A gente suspenderia a aprovação
Conselheiro, vamos ouvir a explanação, por gentileza. Vamos ouvir o conselheiro. Veja bem, não quero falar em pizza, que isso? Esse é o mais interessante. Conselheiro, por favor, conclua. A posição é, se a gente vota hoje, suspende, para daqui 15 dias, fim do escritório de advocacia e a comissão de inquérito, só isso. Obrigado, conselheiro, pela sua intervenção. Último conselheiro inscrito, Guilherme Nascimento. Boa noite, companheiro do plenário. Boa noite, companheiros da mesa. Guilherme Nascimento, conselheiro eleito. Eu também não sou advogado, então não tenho a habilidade de oratória para questões legais, mas eu tenho alguma prática de atuação em entidade. E toda vez na minha entidade, onde se tem uma discussão de uma eventual ação judicial, isso é colocado para uma plenária, para uma assembleia, para um conselho, seus associados, dizendo o que eu vou fazer, qual o custo dessa ação, em caso de vitória, qual o custo em caso de derrota, mas principalmente o que eu vou fazer e contra quem. Se eu não tenho essas informações, eu acho que fica muito difícil para a gente colocar em prática aquilo que nós desejamos. O desejo de todos aqui, eu acho que é mais ou menos o mesmo, porque todos aqui, eleitos, foram eleitos em chapa de oposição à gestão anterior. Então não tem quem, a conselheiro eleito, que que faça parte do grupo da gestão anterior. Então todos avaliaram como uma administração ruim ao clube, com prejuízos financeiros ao clube e que querem punições aos responsáveis para isso. No entanto, querer punição não significa dar um cheque em branco para direção nenhuma, muito menos a atual, que às vezes se complica em coisas simples, como a gente está vendo atualmente no noticiário em relação, por exemplo, à renovação de contrato de direito de imagem, de televisivo, pelo brasileiro para daqui a alguns anos. Então eu vejo dessa maneira. Eu também quero a apuração dos fatos aqui dentro de Santos e quero a punição dos eventuais culpados por isso. Mas eu preciso ter informação suficiente para que eu possa votar de uma maneira tranquila, de consciência tranquila. E dizer o seguinte, eu não quero fazer dia histórico aqui. Eu não quero fazer dia histórico. Eu quero fazer parte de um processo histórico. Porque dias históricos, às vezes, dão coisas muito erradas. Incêndio de roubo é um dia histórico. Deu certo? Agora, um processo histórico, não. Ele tem que ser fundamentado, esclarecido e com informação a esses conselheiros. Então, fechando o meu pronunciamento, companheiro do plenário, eu acho que nós não temos, eu não me sinto com informação suficiente para votar, seja o que for, muito menos um cheque em branco a essa atual direção. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ouvir o conselheiro Polaco aqui, antes de darmos início à votação. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu falo como conselheiro agora, não como secretário. A questão é muito simples e objetivamente eu explico aos senhores. Existem duas auditorias independentes de escritórios bem conceituados apontando as irregularidades que foram cometidas pela gestão anterior. Nós temos um conselho fiscal que é representado pelo nosso presidente, que aponta, confirma as irregularidades. E o conselho fiscal é um órgão independente do conselho e da diretoria, aponta as irregularidades. O parecer da comissão fiscal é submetido a esse conselho e aprova o parecer, reconhecendo que as irregularidades foram cometidas. Portanto, os fundamentos da ação são essas irregularidades. E o pedido de indenização corresponderá ao prejuízo que esses ex-administradores causaram ao clube em decorrência dessas irregularidades apontadas
pelas duas auditorias independentes representadas pelo Conselho Fiscal. Então, não há que se... O escritório de advocacia, mesmo por mais inexperiente que seja, não cometerá o equívoco de promover uma ação que não seja sobre esses fundamentos e pedir a indenização que corresponda aos prejuízos causados por esses atos irregulares. Essa é a minha opinião, eu procurei ser claro e objetivo. Agora, Vossas Excelências tomem a decisão que acharem mais conveniente e que atendam o interesse do público, efetivamente. Muito obrigado. Uma questão de ordem. Nem posso interferir na votação. O nome completo, por favor. Antônio Gonçalves Neto, conselheiro eleito, tá? Membro do Conselho Fiscal. Bom, a única coisa que eu tenho que falar aqui, que foi citado como provável responsável pelo problema do Leão Damião, o presidente Modesto Luma, que não é verdade, tá? Os salários estavam em atraso de setembro, outubro, setembro vence outubro, novembro e novembro e dezembro. Então não faz parte. Mesmo que tivesse essa informação desatualizada, o fundo de garantia dos jogadores já está atrasado desde julho, o que seria suficiente para gerar a causa da ação. Tá? Então não vamos cometer equívocos aqui. Eu acho que tudo tem na hora certa. Quanto aos demais itens que foram aqui citados, eu acho que todos os conselheiros foram bem claros do que eles pretendem. Na minha opinião pessoal, como conselheiro do clube, tá, eu acho que temos sim duas auditorias. Uma, inclusive, que foi elaborada pela própria Bonança Booker, uma auditoria jurídica que cada contrato desses, onde ela afirma que houve os danos ali, ou a infração ao estatuto do clube. E a outra, uma auditoria financeira contábil, onde também aponta os reflexos disso. Apenas um dado para vocês. Uma coisa que talvez vocês não saibam ainda, só nesse balanço trimestral de 2015, no terceiro trimestre, o reflexo do seu Leão do passivo do clube chega a 30 milhões de reais. Só de juros e variação do euro, fora o resto. Então, motivo tem sim. Depende da gente agora votar. E que Deus ilumine a nossa votação e que direcione o clube para o caminho certo. Obrigado, conselheiro. Os debates estão encerrados. Com a deliberação sobre propositura de ação de responsabilidade em face dos ex-administradores, permaneça como estão. Aprovado por ampla maioria. Senhores conselheiros, muito obrigado. A sessão está encerrada.